Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Juliana. Se caso você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e dê o like agora no começo. Este canal é de história sobrenatural e relato sobrenatural, tá? Eu tô bem no começo do canal, peço que me ajude a compartilhar, curtir e se inscrever, tá? Se quiser indicar para os amigos, também eu te agradeço. Tá bom? E aqui embaixo na descrição tem o meu e-mail, você pode estar enviando. Se caso não queira que o nome verdadeiro seja relatado, pode estar mudando, só me avisa no começo. Se não tiver problema, me avise que eu vou estar falando o nome tranquilamente, tá bom? E quando demorar muito, eu já vou começar a falar uma história que eu recebi de uma seguidora, tá? E ela falou assim que não tem problema, que já foi mudado o nome, que não tem restrição, tá? E o nome do texto é assim: 7 ossos e uma maldição. E começa assim: se não fosse pelos pesadelos que vinha tendo nos últimos dias, Clara não acreditaria na orientação recebida da tia. Mas eles não falhavam. Toda noite uma mulher surgia no meio dos seus sonhos e sussurrava: meus ossos. Não conseguia ver o rosto da mulher, nem as suas roupas, só a silhueta ameaçadora e apavorante. Invariavelmente acordava ensopada de suor frio. Por isso, quando a sua tia, que tinha visões, mandou que queimasse todos os móveis e objetos do seu quarto, no seu quarto não protestou, que ela não protestou, né? Seguiu o conselho da tia. Foi a tia quem matou a charada. Segundo ela, uma vizinha invejosa teria jogado sobre o seu quarto uma mistura macabra e feita de ossos pulverizados e ervas daninhas. Magia do mal é a magia do mal mesmo. Agora, o jeito era jogar tudo fora, queimar bem queimado e defumar o quarto com as ervas que a tia indicava. Ninguém na família ousava contestar as orientações que a tia dava. Ela era como uma sacerdotisa que revelava os mistérios para todos. Por todas essas evidências, Clara não reclamou quando viu seus móveis, suas bonecas, seu travesseiro, diário, tudo jogado em uma fogueira no quintal. Para compensar a tristeza, ganhou um quarto novo, todos os seus livros, suas novas edições, 6 bonecas, cada uma mais bonita que a outra. Estava justamente arrumando a estante quando percebeu uma caixa fechada no chão do seu quarto. Com tantas novidades, provavelmente nem tinha percebido o pacote. Ao abri-lo, teve uma surpresa. Era mais uma boneca, incrivelmente bonita. Tinha me perdido aqui. Grande como um bebê de verdade, mas era uma mocinha, com trajes típicos de dançarina espanhola, um vestido de seda vermelho, com rendas pretas e uma mantilha rendada, também preta, e a boca muito vermelha, e um de seus olhos muito negros, brilhantes como estrelas cadentes. Deu-lhe o nome de Marimbel. Gente, desculpa de eu estar gaguejando, tá? Continuando aqui o relato. Não ficava sentada com as outras, com as pernas duras esticadas para frente.
Um mecanismo de arame dava ao seu corpo uma extraordinária flexibilidade. Clara sentou-se e as outras bonecas e o ursinho, com as pernas cruzadas, numa pose sensual, e as suas mãos nos cabelos, como se ajeitasse para ir a uma festa. Linda, linda. Naquela noite não teve uma visão de vulto, mas foi acordada com uma gargalhada estridente, uma gargalhada de mulher. Sentou-se na cama, sobressaltada, mas não havia nada no quarto. Confiante nos poderes da tia, voltou a dormir, pensando que talvez uma mulher bêbada tivesse feito barulho na rua. Pela manhã, no entanto, ao lado de uma das suas bonecas novas, havia um punhado de cabelos de nylon. Após o exame rápido, verificou que a Amelinha, uma boneca de um ar meigo e vestido xadrez azul claro, tinha tido parte dos seus cachos arrancados. Chamou a mãe correndo, mas esta não lhe deu muita atenção. Essas bonecas de hoje em dia são mal acabadas mesmo, a mãe disse, resmungando, enquanto terminava de arrumar para ir ao trabalho. Durante algum tempo, nada especial aconteceu, mas cerca de uma semana depois, sonhou novamente com a gargalhada e, ao acordar, encontrou Dinda, uma boneca com ar de tia velhinha e boa, com um corte profundo na garganta. Nesse dia, decidiu arrumar novamente as bonecas. Tirou todas da estante, arrumou os cabelos, disfarçou a careca da Melinha com um lenço, botou um laço de fita no pescoço de Dindinha, passou um pano em cada uma para tirar poeira e voltou a colocá-las na estante. Deu 2 passos para trás e observou melhor o conjunto. Marimbel voltou a chamar sua atenção, sem dúvida. Era a mais impressionante. Ao contrário das outras, possuía um olhar vívido e inquieto. Clara andou pelo quarto enquanto observava as bonecas. Parecia que só os olhos de Muriel o acompanhavam. E teve também a impressão de que o sorriso da espanhola estava mais aberto, como se fosse estourar uma gargalhada a qualquer momento. Bobagem, pensou. Andou impressionada demais com os sonhos. Mas, nos dias seguintes, a ideia começou a tomar forma em sua mente. A cada manhã, uma das bonecas aparecia maltratada. Era um dedo arrancado, um dos olhos furado, a cabeça virada para trás, braços e pernas numa posição totalmente diferente daquela que a menina havia colocado. Só Muriel parecia cada vez mais viçosa. Deixa eu continuar aqui. Em uma pose orgulhosa, soberana na estante, sorriso paralisado e os olhos que seguiam Clara por todo o quarto. Consultou a mãe, que consultou a tia pelos poderes especiais, e o resultado de tantas consultas foi surpreendente. Um dia foi chamada à casa da sua tia. Ali estava
novamente a velha, com seu olhar esquisiado e a voz embolada e o passo silencioso. E o pesado silêncio que impunha ao fim de cada frase. Qual é o problema? Clara não conhecia quem falava com ela. A voz era mais grossa, como a de uma mulher bêbada, e possuía sotaque espanhol. Nada agradável. Ainda assim, era uma única pessoa. Se pudesse chamá-la assim, se é que pudesse chamá-la assim, a quem Clara poderia pedir ajuda. Alguém ou alguma força estava maltratando minhas bonecas, explicou a menina. E antes que pudesse expor a sua desconfiança como relação a Muriel, foi cortada pela voz grossa. E você? Como assim? Clara chamou, que não tinha compreendido a exclamação. A força que faz as coisas que as bonecas com que as bonecas você vê. Subitamente a tia sorriu e os seus olhos semicerrados brilhavam na sala escura. Era um sorriso e um olhar de Muriel. Clara recuou assustada. Quem é você? Perguntou, quase gritando e recuando ainda mais. Foi contida pelos braços amorosos da mãe. Ninguém ali acreditava se ela dissesse quem que era que estava ali. Era quem havia habitado Muriel. E foi este mesmo ser que falou, sem tirar o sorriso do rosto. Esta menina é possuída. Clara jamais esqueceria dessa expressão do rosto de sua mãe, uma mistura de horror e pena, mas jamais de dúvida. Percebeu que não havia mais ninguém a quem pedir ajuda. Ficou trancada no quarto, ela e suas bonecas, ela e a Muriel, cujos olhos negros faiscavam perigosamente. Mas Clara não teve medo. Encarou o pequeno ser que lhe sorria da estante e agarrou-se pelos cabelos. Sem pestanejar, atirou a boneca com força contra a parede. Nada aconteceu. Muriel caiu no chão com seu jeito de boneca, sem alterar o sorriso, nem seu olhar de carvão em brasa. Clara pegou então seu canivete suíço e encravou no coração da boneca. Já fora de si, foi rasgando a borracha macia que imitava a pele, rasgando as roupas, o véu, raspando o cabelo, furando a boneca. Queria acabar com Muriel, eliminar a sua força do mal. Por fim, exausta, olhou para as tiras da borracha. O tecido que espalhava pelo chão estava ali, ofegante, observando o estrago que tinha feito, quando um objeto branco chamou sua atenção. Estava embolado em tiras de borracha, aproximou-se e puxou para a ponta dos dedos. Era um osso, um pequeno osso, que havia um pequeno osso. À medida que vasculhava os restos da boneca, descobria outros semelhantes, absurdamente pequenos para serem de gente, mas com o formato exato de ossos humanos, 2 fêmurs, um crânio, caixa torácica, artelhos, bacia e uma omoplata.
omoplata. 7 ossos encaixavam a boneca. Estava tão atônita com a descoberta que não se surpreendeu com a brusca abertura de sua porta do seu quarto. Dali, a pessoa de sotaque espanhol e sua mãe a observavam. Foi a coisa mais estranha que disse. Não falei? Foi ela que descobriu a boneca, destruiu as bonecas. Essa menina é possuída. E após uma pausa, vamos cuidar dela, não é, mamãe? Clara nem gritou. Sabia que não adiantaria. Observou sua tia e não reconheceu o seu olhar. No lugar, viu apenas 2 olhos, negros brilhantes, com pequenas contas de carvão em brasa. E essa foi o final da história. Que a possuída boneca, assim, o espelho da boneca, estava atingindo a tia dela, né? Estava manipulando. E Clara, no fim das contas, ficou sentindo sozinha e com medo da boneca espanhola, né? E que no abrir da destroços lá da boneca que ela destruiu, viu os ossos, que eram 7 ossos, e a maldição dessa boneca espanhola. Intrigante, né? Diferente, assim. Uma coisa que a gente tem que pensar que a gente não pode receber qualquer coisa, assim, de alguém, mesmo tendo boa intenção. Apesar que o pacote apareceu na casa dela na hora da mudança. Pode saber que alguém esteja colocado lá, né? Então, se você tiver uma história parecida com essa, aí eu peço que você mande para mim, tá? E peço que vocês compartilhem, dê o like, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? E eu aguardo vocês. Um beijo e até mais!